se tudo o que você pensa sobre elegância, classe e valor pessoal estivesse errado? Já se sentiu fora do seu lugar, como se o mundo tivesse decidido quem você deveria ser antes mesmo de você ter chance de escolher? Nesta história, você vai descobrir até onde vai uma mulher quando tentam moldá-la, e o que acontece quando ela decide ser dona da própria narrativa. Prepare-se para uma jornada onde o preconceito vira palco, o amor desafia convenções e a força interior grita mais alto que qualquer etiqueta. Fica até o final, porque essa história não é só sobre transformação. É sobre identidade, respeito e coragem. E no fim, talvez você também descubra que o maior luxo de todos é ser você mesmo. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. O salão reluzia como um palco de porcelana. Os lustres de cristal, pendendo do teto abobadado, lançavam reflexos dourados nas taças erguidas com delicadeza coreografada. A música clássica preenchia os intervalos entre risos contidos e brindes, em nome de causas nobres que poucos ali realmente acompanhavam. Era mais uma noite da elite paulistana, ou, como Pedro costumava dizer, um desfile de máscaras. Encostado ao bar, com uma taça de vinho tinto nas mãos e um olhar clínico para o ambiente, Pedro parecia um diretor observando a performance de sua própria peça. Ao seu lado, Caio, um pouco mais despojado, vestia um terno leve, camisa com o primeiro botão aberto e blazer jogado sobre o antebraço. Ambos analisavam a multidão com expressões distintas. Pedro, com superioridade, Caio com curiosidade. Olha para elas, Pedro disse sem disfarçar. Elegância na ponta dos dedos, mulheres de berço, de criação. Isso aí não se aprende. Vem no sangue. Caio observou a mulher que passava. Postura impecável, cabelo preso com perfeição. Vestido azul marinho caindo como seda líquida sobre a pele. Esposa de um senador conhecido. O andar dela realmente tinha algo de encantador. Você acha mesmo que isso não pode ser ensinado? Caio questionou. Ensinar o quê? A segurar uma taça? A falar francês? Isso até dá. Mas classe, Caio. Classe é de nascença. Está no olhar, no timbre da voz, na maneira de existir. É como herança genética. Caio riu, mas não com escárnio. Era um riso quase triste. E se uma mulher de origem simples tivesse acesso a tudo isso? Educação, ambiente, incentivo. Você acha que ela continuaria sendo só do povo? Pedro girou o vinho na taça, como se procurasse ali uma resposta definitiva. Ela continuaria sendo o que é. Pode mudar o embrulho, mas o conteúdo, meu amigo, esse não muda. Quer apostar? A frase caiu como um trovão abafado pelo som refinado da orquestra ao fundo. Pedro ergueu uma sobrancelha. Apostar o quê? Me dá 3 meses. Escolho uma mulher que nunca tenha tido acesso a nada disso. Melhor ainda, você escolhe. Pode ser a mulher mais inapropriada que você encontrar. Eu me comprometo a ensinar tudo. Postura, fala, cultura. Em 3 meses ela vai estar aqui, nesse mesmo tipo de evento. E não só vai ser aceita, vai ser admirada. Pedro sorriu de lado. Mas por dentro, algo se acendeu. Não era só sobre provar um ponto. Era sobre reafirmar sua visão de mundo e defender seu medo não assumido de que qualquer um pudesse invadir os salões que julgava exclusivos. Uma garota de programa, disse depois de um gole longo. Escolhemos uma hoje mesmo, aquela que parecer menos possível. Se você conseguir transformá-la em uma dama, eu financio qualquer projeto social que você quiser por 1 ano. Mas se falhar, admite publicamente que estava errado. Feito. O aperto de mãos foi firme, e o pacto entre 2 mundos, selado. Horas depois, longe dos cristais e dos ternos sob medida, o ambiente mudava radicalmente. O clube noturno no centro da cidade era feito de luzes estroboscópicas, cheiro de cigarro barato e desejo cravado no olhar de cada homem ao redor do balcão. A batida da música eletrônica fazia o chão vibrar, e o ar parecia mais denso ali. Foi ali que a viram. Sônia dançava no centro do salão sem se importar com olhares. Seu vestido era curto, colado ao corpo. Os saltos,
altos o suficiente para desafiar as leis da física. A maquiagem borrada não escondia os traços bonitos, e sua gargalhada, rouca, debochada, era um soco no refinamento da elite. Ela mandava beijos irônicos para homens engravatados, chamava uma colega de vagabunda chique e soltava um palavrão por frase. Mas algo nela era magnético. Ela, disse Pedro com um sorriso satisfeito. Vai dizer que quer começar com algo mais fácil? Caio a observou por alguns segundos. Não via apenas provocação. Havia algo mais. Uma fúria contida, como se cada passo, cada palavrão, cada rebolado exagerado fosse um protesto contra o mundo. Feito, respondeu mais para si mesmo do que para Pedro. Se aproximou com um drink na mão. Sônia o olhou, de cima a baixo. De terno e gravata? Vai querer que eu chame de doutor também? Não. Só queria conversar. Posso? Ela deu um gole na bebida dele sem pedir permissão. Você é esquisito. Isso é ruim? Isso é diferente. E diferente costuma dar problema. Talvez dê solução. Ela o encarou, pela primeira vez não como cliente, mas como enigma. O que você quer de verdade? Te fazer uma proposta que não tem nada a ver com cama, dinheiro ou favores, só com tempo. 3 meses. E você pode sair daqui sendo uma mulher completamente diferente, se quiser. Ela riu. Mas havia curiosidade por trás da zombaria. E se eu não quiser? A porta está sempre aberta, mas se quiser, começa agora. Ela virou o resto do drink e disse, que se dane, tô curiosa. E com aquele sim debochado começou um experimento. Mas nem ela nem Caio sabiam que por trás da aposta, algo muito mais real estava prestes a ser revelado. Sônia chegou ao apartamento de Caio no fim da manhã, vestida como quem não estava nem um pouco disposta a impressionar. Blusa colada, com estampa de banda de rock, shorts jeans desfiado, uma sandália plataforma que fazia barulho no mármore polido do hall. Carregava uma mala pequena, que mais parecia uma extensão de si, marcada, surrada, com um chaveiro de pelúcia pendurado no zíper. O porteiro a olhou com desconfiança, mas Caio desceu pessoalmente para buscá-la, sorrindo como quem recebia uma convidada especial. Essa tua recepção parece de hotel 5 estrelas. Só faltou o champanhe. Ela zombou assim que entrou no elevador de vidro, sem esconder o incômodo com o silêncio do ambiente. A intenção é que você se sinta em casa, respondeu Caio sem perder a compostura. Eu tô mais acostumada com pensão e motel. Isso aqui parece casa de novela. Quando a porta do apartamento se abriu, o contraste entre o mundo dela e o dele ficou ainda mais gritante. O piso reluzente, os móveis minimalistas, os livros dispostos em prateleiras embutidas, a cozinha silenciosa e limpa como um laboratório. Sônia ficou parada por alguns segundos absorvendo tudo. Você mora aqui sozinho? Sim. E tem tudo isso só pra você? Porra. Caio riu. Havia um gosto estranho de realidade crua na forma como ela dizia as coisas. Sem freio, sem filtro. Mas também havia sinceridade. A partir de hoje, se você aceitar, esse também vai ser o seu espaço. Ela largou a mala na entrada e cruzou os braços. Tá, agora fala direito. O que você quer de mim? Caio a convidou para sentar. Colocou 2 xícaras de café sobre a mesa e explicou com calma. Durante os próximos 3 meses, ela teria aulas com especialistas, etiqueta, comunicação, literatura, arte e moda. Aprenderia a se portar em ambientes sociais diferentes, a falar, ouvir, se expressar. Em troca, ele ofereceria hospedagem, alimentação, roupas e uma ajuda de custo. E se eu quiser desistir no meio? A porta continua aberta. Não tem prisão aqui. Isso tudo é porque você é algum psicólogo frustrado, um produtor de reality show? Sou alguém que acredita que as pessoas têm potencial, mesmo quando a vida não deu chance de mostrar. Ela ficou em silêncio. Por dentro, lutava contra o impulso de rir e o desejo de tentar. Ninguém jamais havia lhe oferecido algo assim.
Ela estava acostumada a ouvir propostas de uma noite, não de mudança de vida, mas desconfiava. Muito. Se eu topar, o que você ganha com isso? Caio hesitou por um segundo, mas respondeu com sinceridade suficiente para disfarçar a verdade. A satisfação de ver uma mulher descobrir tudo o que pode ser. Sônia sorriu, sarcástica. Tá bom, príncipe encantado. Vou brincar do seu joguinho por um tempo. Mas se tentar me ensinar a tomar chá com o dedo mindinho levantado, eu enfio a xícara no seu. Sem mindinho levantado, prometo. E assim começou o convívio. Na primeira semana, o apartamento virou campo de batalha. Sônia tinha hábitos que se chocavam com o ambiente meticuloso de Caio. Comia com as mãos, deixava os calçados jogados no meio da sala, ouvia música alta no chuveiro, tomava refrigerante no gargalo e soltava palavrões até no bom dia. Os professores contratados por Caio chegaram a cogitar desistir. A fonoaudióloga saiu chorando ao ser chamada de fada do R. Mas havia momentos em que a armadura rachava. Durante uma aula de leitura, Sônia recusou os clássicos e puxou da bolsa um livro velho de banca. Esse aqui eu gosto. Li quando era adolescente. É brega, mas tem umas coisas que mexem com a gente. Ela leu um trecho em voz alta. Tinha vícios de pronúncia, sim, mas o ritmo era natural, e a entonação era cheia de verdade. Você tem talento para isso, disse Caio. Ela desviou o olhar. Ninguém nunca me disse isso. Com o passar dos dias, pequenos avanços começaram a surgir. Sônia passou a colocar o guardanapo no colo sem ser lembrada. Tentava controlar os impulsos verbais e até perguntou com genuína curiosidade o que era uma ópera bufa. À noite, às vezes ficava lendo sozinha, sublinhando frases. E embora zombasse das aulas durante o dia, praticava gestos e expressões diante do espelho. Caio notava tudo, mas não dizia. Preferia que ela achasse que ninguém estava observando, mas a verdade é que ele observava, e se surpreendia a cada detalhe. Uma noite, enquanto jantavam sozinhos, ela falou sem aviso. Eu odeio quando me olham como se eu fosse suja. Caio pousou os talheres devagar. Eu nunca olhei assim para você. Não, disse ela encarando-o. Você me olha como se eu fosse um quebra-cabeça. E às vezes, eu acho que você gosta de montar as peças. Eu gosto de descobrir as imagens que as pessoas escondem de si mesmas. Ela ficou em silêncio. Aquilo não era elogio fácil. Era respeito. E isso ela não sabia como retribuir. Caio também estava confuso. Porque aos poucos a aposta deixava de ser apenas um desafio. Tornava-se descoberta. Tornava-se cuidado. Tornava-se perigo. A mudança não aconteceu de um dia para o outro. Não foi como virar uma chave ou trocar de roupa. Foi como escavar uma estátua sob camadas de cimento grosso, como tentar cultivar rosas num solo maltratado. Mas cada pequeno avanço era visível. E Caio enxergava com nitidez cada rachadura que Sônia abria na carcaça do mundo que a criou. Ela ainda soltava um ou outro palavrão quando se irritava. Mas agora pedia desculpas logo depois. Tentava pronunciar os S com suavidade, treinava a entonação, lia em voz alta na varanda quando achava que ninguém ouvia. Às vezes esquecia de usar o talher certo, mas corrigia rápido. A cada erro, vinha também uma tentativa de acerto. Mais do que mudanças exteriores, era o olhar dela que começava a mudar. O brilho debochado foi sendo substituído por algo mais atento, reflexivo, como se ela mesma estivesse se vendo pela primeira vez e tentando decidir se gostava do que via. As aulas passaram a fazer parte de sua rotina. Às terças, etiqueta, quartas, literatura brasileira, quintas, noções de história da arte. Às noites, ficava na sala de pernas cruzadas no sofá, folheando revistas de moda e ouvindo música clássica no Spotify, apesar de ainda reclamar do tédio dos violinos tristes. Certa vez, após uma aula sobre Clarice Lispector, ela olhou para Caio e disse: ela escrevia como se estivesse cortando a pele da gente, mas com bisturi, não com faca. Caio sorriu. Essa é uma das melhores definições que já ouvi. Eu gosto dela. É estranha. Tipo eu. Nos momentos de pausa, os dois se aproximavam cada vez mais.
Havia toques discretos, olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Ele trazia café na cama. Ela organizava os livros dele por cor, fingindo não se importar. Era uma intimidade nova, silenciosa, onde tudo era dito sem que uma só palavra fosse necessária. Uma noite chuvosa selou o início de algo maior. Voltavam de uma vernissage pequena, organizada por uma amiga de Caio. Sônia havia ido com um vestido preto discreto e cabelo preso num coque baixo. Durante o evento, respondeu a perguntas sobre pintura expressionista com naturalidade. E sem errar a pronúncia do nome de Kandinsky, o que por si só já foi uma vitória. No carro, no caminho de volta, ela suspirou. Você acha que eu enganei bem? O quê? As pessoas lá dentro, elas acreditaram que eu era uma delas? Caio demorou 1 segundo para responder. Não acho que você tenha enganado ninguém. Elas acreditaram porque é verdade. Você é uma delas. Ela riu, um riso leve, mas com algo quebrado por dentro. Se eu sou uma delas agora, quem eu era antes? Uma versão sua, sobrevivente, mas não menos valiosa. Ela virou o rosto para ele. E pela primeira vez, não havia ironia nos olhos. Havia pergunta. Havia medo. E você? Quem vê quando me olha? Vejo alguém que construiu a si mesma com pedaços que o mundo tentou destruir. E mesmo assim, ainda conseguiu ficar inteira. Foi naquele silêncio que o carro estacionou em frente ao prédio. O barulho da chuva batendo no vidro pareceu aumentar. Ela não saiu de imediato. Caio tampouco. Sônia tirou os sapatos no elevador e carregou nas mãos até o apartamento. Quando a porta se fechou atrás deles, o mundo pareceu suspenso. Na cozinha, ele foi até a cafeteira. Ela o observava de longe, encostada na parede, o vestido ainda colado ao corpo, os cabelos levemente bagunçados. Não havia trilha sonora nem diálogo, apenas presença. Quando Caio virou com 2 xícaras nas mãos, ela já estava na frente dele. Me beija. Foi tudo o que disse, sem floreios, sem permissão. Só um pedido limpo, direto, honesto. E ele atendeu. O beijo não foi apressado nem voraz. Foi um encontro de reconhecimento. Como se ambos estivessem tateando o rosto um do outro no escuro, mapeando cicatrizes antigas com os lábios. Quando se afastaram, o coração de Sônia batia como um tambor surdo. E ao mesmo tempo ela sentia uma paz absurda. Faz tempo que alguém me olha assim, disse ela baixinho. Como se eu fosse real. Você é, Caio respondeu. Real demais. Nos dias seguintes, o clima entre eles mudou. Ainda havia rotina, regras, aulas, mas tudo parecia envolto em outra atmosfera. Os olhares agora eram íntimos, os silêncios, confortáveis, os toques, inevitáveis. Ela começou a chamá-lo de professor, só para provocar, e ele rebatia com Senhorita Lispector. Durante um jantar na casa de amigos de Caio, ela impressionou os convidados. Sabia manter o tom da conversa, escolhia palavras com precisão e até soube recusar vinho de forma elegante, dizendo que preferia o aroma de cafés envelhecidos. Todos estavam encantados. Todos menos um. Pedro, que observava de longe com a taça de vinho em mãos e a mandíbula cerrada. A mulher que ele havia julgado impossível de lapidar agora conversava sobre arte e política com naturalidade. Ele reconhecia os traços da garota de programa, mas agora estavam cobertos com uma aura que ele nunca acreditou que ela poderia carregar. Mais tarde, na varanda, Pedro se aproximou de Caio. Você conseguiu. Parabéns. Conseguiu transformar uma vulgar em musa. Caio apertou os olhos. Ela sempre foi uma musa. Você que não viu. Pedro se aproximou, baixando o tom de voz. E você acha mesmo que isso vai durar? Quando ela descobrir tudo, e ela vai descobrir, o que vai sobrar de você? Caio não respondeu. Mas aquela frase ficou martelando como um relógio prestes a marcar a hora da queda. Dentro do apartamento, Sônia tentava esconder a inquietação. Algo no tom de Pedro, no jeito como olhava, fazia sua pele arrepiar. E pela primeira vez, desde que começou sua jornada,
Sentiu medo de estar sendo moldada para caber num papel que não escolheu. A semana do baile chegou com a precisão de um ritual, como se a própria cidade respirasse de maneira diferente diante da expectativa. O evento era promovido por uma das instituições mais tradicionais de São Paulo, repleto de artistas consagrados, políticos em ascensão e descendentes de famílias históricas que ainda se acreditavam aristocratas de verdade. Era ali, naquela noite, que Caio planejava apresentar Sônia ao mundo, não como um experimento, mas como mulher. Sônia, por outro lado, sentia uma inquietação que não conseguia nomear. Tinha feito tudo certo. Sabia andar, falar, sorrir no tom exato. Aprender a usar o olhar como ferramenta de poder, a ajustar o ritmo da fala conforme o interlocutor. Ela era agora a síntese perfeita da elegância que a sociedade exigia, mas por dentro, uma voz teimava em lembrar quem ela era antes da maquiagem leve e dos vestidos sob medida. E pior ainda, quem ela poderia ser se tudo aquilo fosse mentira. O vestido da noite era um espetáculo à parte. Longo, azul escuro, com detalhes em renda preta que desenhavam seu corpo como tinta sobre tela. O cabelo foi preso em um coque elegante com fios soltos caindo em curvas suaves. Maquiagem leve, joias discretas. Ao se olhar no espelho, demorou a se reconhecer. Não porque não gostasse do reflexo, mas porque tinha medo de estar vestindo outra pessoa por cima de si mesma. Está perfeita, disse Caio ao vê-la. Ou só irreconhecível? Ela respondeu, meio brincando, meio séria. Caio se aproximou, segurou o queixo dela com delicadeza. Você não é outra. Você é você. Finalmente permitida a florescer. Sônia sorriu. Mas o sorriso vacilou por um segundo. Uma lembrança voltava com frequência. A conversa sussurrada que escutou sem querer na varanda da casa de Caio, entre ele e Pedro. Uma palavra que se repetia em sua cabeça como eco. Aposta. Naquela noite, decidiu engolir a dúvida. O salão do evento era um quadro vivo. Os convidados desfilavam como personagens de um baile mascarado onde todos sabiam suas falas. Sônia entrou com Caio de braços dados. Sentiu olhares a seguirem, alguns curiosos, outros julgadores, a maioria admirada. Ela se movia com elegância instintiva. Conversava com suavidade, mas com opinião. Sabia calar com charme e argumentar com firmeza. Era impossível ignorá-la. Alguns dos homens mais influentes do salão pararam para conversar. Mulheres a elogiaram com sincera surpresa. O nome dela foi sussurrado nos corredores como quem descobria um segredo valioso. Pedro observava de longe, encostado em uma das colunas do salão. O copo de uísque tremia levemente em sua mão. Ali, diante de seus olhos, a mulher que ele julgava impossível de refinar se tornava a estrela da noite. E isso doía mais do que ele estava disposto a admitir. Mas Pedro não era homem de perder em silêncio. Não era apenas vaidade. Era convicção. Era a crença inabalável de que cada um deveria saber seu lugar. Sônia, para ele, não passava de um corpo bonito lapidado para entreter. E agora, diante de seu fracasso, decidiu dar um fim à encenação. Aproveitou um intervalo entre apresentações musicais. Caminhou até o mestre de cerimônias, sussurrou algo no ouvido dele e foi autorizado a usar o microfone. O salão silenciou em segundos. Luzes baixaram. Expectativas cresceram. Boa noite a todos, começou Pedro com voz serena. Esta noite é sobre cultura, sobre superação, sobre beleza. E nada representa mais isso do que a presença de uma mulher extraordinária entre nós. Uma mulher que brilhou esta noite, que encantou a todos. Sônia. Murmúrios se espalharam. Ela olhou ao redor surpresa, desconfortável. Pedro continuou. Poucos aqui sabem, mas Sônia é o produto de uma aposta. Uma aposta entre mim e Caio. Para provar que até mesmo uma garota de programa poderia se tornar uma dama da sociedade. E meus caros, que sucesso foi esse experimento? Sorriu, sarcástico. Mas me pergunto, será que classe se ensina, mesmo? Ou será que no fundo o sangue sempre fala mais alto? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor.
Sônia sentiu o corpo gelar. Cada olhar agora era uma lâmina. Não havia escapatória. O salão parecia girar. O chão ameaçava desaparecer. Caio correu até ela, mas ela já estava em movimento. Saiu do salão sem dizer uma palavra. Subiu os degraus do hall com pressa, o vestido enroscando nos pés, o coração descompassado. Lá fora, o ar frio cortava a pele, mas era melhor que o calor daqueles olhares hipócritas. Sônia! Caio a alcançou no meio-fio. Por favor, me escuta. Ela se virou, os olhos ardendo. Era verdade? Sim. No começo foi uma aposta, mas depois tudo mudou. Eu juro. Você jura? Jura que não me transformou só para provar que podia? Jura que não me expôs? Que não me usou como vitrine de moral? Eu me apaixonei por você, Sônia. Isso não fazia parte da aposta, mas aconteceu. Ela segurou o choro, engoliu a dor com força. Você me ensinou a andar de salto, a comer com garfo e faca, a citar Clarice Lispector. Mas esqueceu de me dizer que eu era só um jogo. Só mais uma aposta entre dois homens entediados com dinheiro demais. Não é assim. É exatamente assim. Ela interrompeu. E sabe o que é pior? Eu acreditei. Pela primeira vez eu acreditei. Caio estendeu a mão. Mas ela já havia se virado. Eu me vi no espelho hoje. Pela primeira vez eu me vi. E não gostei de quem me tornei por sua causa. Ela caminhou sozinha até o táxi. Entrou sem olhar para trás. Caio ficou parado sob as luzes artificiais da fachada. O salão atrás dele agora parecia uma prisão de vidro. E naquele instante, entendeu que perder Sônia era mais do que falhar com ela. Era falhar consigo mesmo. O neon da fachada do clube piscava em tons de vermelho e roxo, manchando o chão molhado com luz suja. Lá dentro, a música tocava alto, abafando os pensamentos. Mulheres se moviam entre mesas, sorrisos ensaiados, olhares cansados, piadas recicladas. E entre elas, Sônia. Sentada sozinha no canto mais escuro, com uma bebida quente entre as mãos, e o vestido de paetê grudando na pele, como se tentasse se esconder dentro dele. Desde que voltara para aquele mundo, os dias se arrastavam como ressaca emocional. Era como ter engolido a própria alma, e agora tentar vomitar pedaços dela entre uma dança e outra. Tinha tentado resgatar a mulher que era antes. A que debochava, a que mandava clientes calarem a boca, a que ria alto com as amigas enquanto contava notas amassadas. Mas essa mulher não existia mais. Não completamente. As frases ensaiadas de etiqueta agora escapavam sem querer. O garfo parecia errado nas mãos. A música alta demais. Os toques vazios demais. O perfume enjoativo. Ela havia mudado. Ou pior, havia mudado sem saber se queria. Na terceira noite desde sua saída da vida de Caio, uma das garotas do clube, Vanessa, se sentou ao lado dela. Você não parece mais daqui, sabia? Sônia deu um gole no drink sem responder. Sério, nem é por causa do vestido chique ou da postura. É o jeito como você olha o lugar, parece que tá olhando de fora. Talvez eu esteja. E por que voltou? Sônia ficou em silêncio. Pela primeira vez não tinha uma resposta afiada, apenas um nó na garganta. Enquanto isso, Caio se afundava no próprio vazio. Havia evitado o apartamento. Estava passando os dias no escritório, mas sequer lia os e-mails. Pedro, em um raro gesto de respeito, havia sumido desde o escândalo. Os jornais não haviam publicado nada, mas o constrangimento pairava nos círculos sociais. Mesmo assim, Caio não se importava com a reputação. Só com uma coisa: perdê-la. Uma noite não suportou mais. Entrou no carro e foi até o clube. O ambiente o engoliu de forma agressiva. A música vibrava como um soco no peito. Luzes giravam, sorrisos forçados, mulheres tentando parecer confiantes. E no meio da multidão, Sônia. Sozinha como um ponto fixo em um mar de imagens borradas. Ele se aproximou, devagar, como se aproximasse de uma versão dela que não sabia mais se tinha o direito de tocar. Ela o viu. Não se mexeu. Você tá perdido.
Disse sem raiva, mas sem ternura. Talvez, mas não mais do que quando não estou com você. Não começa com frases bonitas. Hoje não. Caio sentou ao lado dela. Eu vim pedir desculpas. Não aquelas desculpas que pedem perdão, mas as que reconhecem que erraram feio. Eu menti. Escondi algo que devia ter revelado desde o começo. Fui covarde. E agora veio me resgatar, é isso? Não. Ele respondeu. Vim porque eu entendi que não posso consertar o que fiz. Só posso te dizer que o que nasceu depois da mentira foi a parte mais verdadeira da minha vida. Ela olhou para ele. Os olhos não eram mais os mesmos da noite do baile. Havia dor, sim, mas também compreensão. Você me transformou, Caio, mas não do jeito que achava. Você não me moldou. Você só me mostrou o quanto eu estava apagada por dentro. E isso foi a pior parte. Porque agora, mesmo tentando voltar, eu não me encaixo mais aqui. E por mais que doa, não consigo mais ser quem eu era. Só não sei quem sou. Caio segurou a mão dela com cuidado, como se ela fosse vidro. Então vamos descobrir juntos, não para te encaixar em lugar nenhum, mas para criar o nosso próprio. Sônia deixou o silêncio responder. E pela primeira vez em dias, não sentiu que precisava se defender. Meses depois, um novo evento da elite acontecia num centro cultural da cidade. Salão aberto, decoração mais leve, convidados com trajes menos pomposos. A proposta era integrar diferentes expressões artísticas com inclusão social. Uma nova iniciativa financiada por Caio. Ao seu lado, Sônia. Vestia um macacão preto elegante sem exageros. O cabelo solto em ondas naturais. Sem joias, sem saltos extravagantes. Caminhava com calma, como quem não devia mais nada a ninguém. Algumas pessoas a reconheceram. Outras cochicharam. Mas nada disso a importunava. Ela não fingia mais. Era ela, com todas as versões de si mesma costuradas no peito. Pedro estava lá também, mais calado que o habitual. Quando cruzou com o casal, desviou o olhar. Pela primeira vez, não havia deboche. Havia vergonha. Sônia segurou o braço de Caio com firmeza. Sorriu com os olhos. E no fundo, soube. Aquele lugar agora era dela também. Não porque alguém a ensinou a ser aceita, mas porque ela escolheu estar ali, como quem sabe o próprio valor. E entre sorrisos e brindes, Sônia percebeu que vencer uma aposta era pouco. Ela havia vencido a si mesma. No fim, o que define uma mulher de classe não é a forma como segura uma taça de vinho, nem o sobrenome gravado em convites de gala. É a maneira como ela se reconstrói depois de ser desmontada. É a coragem de olhar no espelho e encarar todas as versões que a vida lhe obrigou a vestir, da sobrevivente à sonhadora, sem negar nenhuma delas. Classe, afinal, não vem do berço. Vem das escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Sônia aprendeu isso não ao ser moldada, mas ao se despir da necessidade de provar algo para os outros. Porque no final, a maior elegância é pertencer a si mesma. E talvez essa seja a verdadeira revolução. Quando uma mulher deixa de viver para caber no mundo dos outros e começa a construir o próprio. Caio não salvou Sônia. Ele apenas teve coragem de não fugir quando viu sua luz bruta e decidiu caminhar ao lado dela enquanto ela lapidava o que sempre esteve ali. Amor não é transformação. Amor é o espaço onde a gente pode ser inteiro, imperfeito e ainda assim digno de ser escolhido. E naquele salão, entre sorrisos tímidos e olhares que já não pesavam, Sônia não era a dama que venceu uma aposta. Era a mulher que havia apostado tudo em si mesma e enfim ganhado. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.